O que descobri naquela tarde mudou minha vida para sempre e quase me custou a sanidade. Uma criança de apenas 5 anos revelou um segredo tão macabro que ainda hoje, meses depois, acordo no meio da madrugada suando frio. Nunca imaginei que as paredes da casa que considerei meu refúgio por décadas escondessem tamanha escuridão. Meu nome é Olga Fernandes, tenho 63 anos e sempre vivi em Londrina, no Paraná. Sou viúva há 8 anos, desde que perdi meu querido esposo Carlos em um acidente de trânsito. Depois da morte dele, minha casa de 3 quartos no bairro Jardim Shangri-La se tornou o ponto de encontro da família. Eduardo, meu filho de 35 anos, sempre foi o orgulho da minha vida. Formado em engenharia, casado com Marina há 10 anos e pai da pequena Sofia, de 5 anos, que é a luz dos meus olhos. Naquele sábado, 15 de março, eu estava preparando um almoço especial para comemorar o aniversário de casamento de Eduardo e Marina, 10 anos de união que sempre celebrávamos em família. Tinha gastado mais de R$ 200 em ingredientes especiais. Queria que tudo fosse perfeito. A mesa estava posta com a louça de porcelana que herdei da minha mãe. As flores do jardim enfeitavam a sala. E o aroma do meu famoso frango assado, com batatas douradas, perfumava toda a casa. Sofia brincava na sala enquanto eu terminava os últimos preparativos na cozinha. Sempre foi uma criança esperta, daquelas que falam coisas surpreendentes, mas o que ela disse naquele dia ultrapassou qualquer limite da imaginação infantil. Eu estava ajeitando os guardanapos quando ouvi sua vozinha doce me chamando da sala. "Vovó, vem cá, tem alguém na parede." Sorri, pensando que era mais uma de suas brincadeiras imaginárias. Sofia sempre teve uma imaginação fértil, vivia inventando histórias sobre princesas e monstros. Fui até a sala secando as mãos no avental e a encontrei parada diante da parede da sala, aquela que separa nossa casa da casa vizinha, que estava vazia há meses. "O que foi, meu amor? O que você está vendo?" Sofia apontou com o dedinho para a parede e disse com toda a naturalidade do mundo: "A mamãe tá ali dentro, vovó." Meu coração deu uma pequena palpitação. Marina havia saído há 1 hora para buscar a sobremesa na confeitaria. "Sofia, a mamãe não está aí dentro, querida. Ela foi buscar o bolo." Mas a menina insistiu, com aquela teimosia típica das crianças. "Tá sim, vovó. Ela tá deitada e não se mexe. O papai disse que era um segredo nosso, que não podia contar para ninguém. Mas posso contar para você, né, vovó?" O sangue gelou nas minhas veias. As palavras de Sofia ecoaram na minha mente como um sino fúnebre. Um segredo? Marina deitada sem se mexer? Minha mente racional tentava encontrar uma explicação lógica, mas algo muito profundo e primitivo dentro de mim começou a gritar que havia algo terrivelmente errado. Ajoelhei-me ao lado de Sofia e, tentando manter a voz calma, perguntei: "Quando o papai te disse isso, amor?" "Ontem, quando a mamãe ficou brava porque eu quebrei o vaso dela. O papai disse que ela foi dormir na parede e que era nosso segredo." Minhas mãos tremiam quando peguei o telefone. Liguei para Eduardo com o coração disparado. Ele atendeu no segundo toque, mas sua voz estava diferente, rouca, trêmula, carregada de uma tensão que nunca havia percebido antes. "Mãe? Eduardo, preciso falar com você agora. Sofia está dizendo coisas estranhas sobre Marina e..." "Mãe!" Ele me interrompeu, e pude ouvir o desespero na sua voz. "Saia da casa agora, imediatamente." A linha ficou muda. Olhei para Sofia, que continuava brincando como se nada tivesse acontecido, e senti que meu mundo estava prestes a desabar. 25 anos economizando cada centavo, construindo uma vida, uma família, um lar, e agora tudo parecia uma ilusão prestes a se estilhaçar. Gente, se vocês estão gostando dessa história, por favor deixem o like no vídeo e se inscrevam no canal. Comentem aí embaixo de onde estão assistindo e que horas são aí, porque essa história vai ficar ainda mais intensa e vocês não vão querer perder nenhum detalhe do que aconteceu comigo e minha família. A voz de Eduardo ainda ecoava no meu ouvido quando o telefone escorregou das minhas mãos trêmulas e caiu no chão da sala. O som do aparelho se estilhaçando contra o piso de cerâmica foi como um tiro no silêncio da tarde. Sofia se assustou e correu para os meus braços, mas eu mal conseguia me manter em pé. "Saia da casa agora." As palavras do meu filho reverberavam na minha mente como um alarme de incêndio. Em 35 anos de vida, Eduardo jamais havia me falado daquela forma.
com aquele tom de pânico puro, de desespero absoluto. Era como se ele soubesse de algo terrível que estava prestes a acontecer. Peguei Sofia no colo, sentindo meu coração bater tão forte que parecia que ia sair do peito. Minha pressão arterial, que sempre foi controlada com medicamentos que custavam R$ 180 por mês, disparou de tal forma que senti uma tontura violenta me atingir. Segurei firme na menina e me dirigi para a porta, mas algo me fez parar. A parede. Aquela maldita parede que Sofia havia apontado. Não resisti e encostei o ouvido na superfície fria. Silêncio total. Mas havia algo no ar. Um cheiro doce e enjoativo que eu não havia percebido antes. Era sutil, quase imperceptível, mas estava lá. Um aroma que me lembrava flores murchas, algo em decomposição. Vovó, vamos embora? Sofia perguntou, puxando meu cabelo com suas mãozinhas pequenas. Sim, meu amor. Vamos sair para tomar um sorvete. Menti para a criança porque não sabia como explicar o que eu mesma não compreendia. Peguei minha bolsa, as chaves do carro e saímos. Enquanto trancava a porta, olhei para a casa vizinha, uma construção idêntica à minha, que estava à venda há 8 meses por R$ 280 mil. As janelas estavam fechadas, o jardim abandonado, e havia algo sombrio naquela estrutura que nunca havia notado antes. Coloquei Sofia na cadeirinha do meu Uno vermelho de 2010, um carro que comprei usado por R$ 18 mil após a morte de Carlos. Minhas mãos tremiam tanto que demorei 3 tentativas para conseguir ligar o motor. Enquanto dirigia pelas ruas familiares de Londrina, tentava processar o que havia acontecido. Marina havia saído para buscar uma torta de morango na confeitaria São Bento, uma tradição nossa nos aniversários de casamento. Ela sempre escolhia aquela confeitaria específica porque faziam a torta exatamente como Carlos gostava, com chantilly extra e morangos frescos. A torta custava R$ 45, mas era um pequeno luxo que nos permitíamos em ocasiões especiais. Mas se Marina havia saído, por que Sofia dizia que ela estava na parede? E por que Eduardo me mandou sair de casa com tanta urgência? Parei o carro em frente à Praça Tomi Nakagawa, onde sempre levava Sofia para brincar. Era um local público, seguro, onde poderíamos ficar até entender o que estava acontecendo. A menina desceu correndo em direção aos brinquedos, aparentemente alheia à gravidade da situação. Meu celular tocou. Era um número desconhecido. Alô? Senhora Olga? Aqui é o investigador Marcos, da Polícia Civil de Londrina. A senhora poderia vir até a delegacia? Precisamos conversar sobre seu filho Eduardo. O mundo girou ao meu redor. O que aconteceu com meu filho? Prefiro explicar pessoalmente, senhora. A senhora está com a menina Sofia? Estou. Por quê? O que está acontecendo? Mantenha a criança com a senhora e venha até aqui. É importante. A ligação terminou e eu fiquei parada no meio da praça, observando Sofia brincar no escorregador como se fosse um dia normal qualquer. Crianças gritavam de alegria. Mães conversavam nos bancos, vendedores ambulantes ofereciam pipoca e algodão doce. A vida seguia seu curso normal, enquanto a minha se despedaçava. Aproximei-me de Sofia e me ajoelhei ao seu lado. Amor da vovó, você pode me contar novamente sobre a mamãe na parede? A menina parou de brincar e me olhou com aqueles olhos castanhos enormes, tão parecidos com os de Eduardo quando era criança. A mamãe estava muito quietinha, vovó. O papai disse que ela estava dormindo um sono muito profundo e que não podia acordar mais. Senti o ar escapar dos meus pulmões. E quando foi isso, Sofia? Ontem de noite. Eu acordei porque ouvi a mamãe gritando, aí o papai me levou para ver. Ela estava lá na parede, mas depois não gritou mais. As palavras da criança me atingiram como socos no estômago. Marina gritando. Eduardo levando Sofia para ver. Um sono do qual não se acorda mais. Cada peça desse quebra-cabeças macabro se encaixava de uma forma que me aterrorizava. Peguei Sofia no colo novamente e caminhei em direção ao carro. Precisava chegar à delegacia, mas uma parte de mim já sabia que o que descobriria lá mudaria nossas vidas para sempre. Os R$ 20 mil que tinha na poupança para a formatura de Sofia, os planos de viajar para o litoral nas férias, a reforma da cozinha que estava planejando, tudo isso parecia insignificante diante do horror que começava a se revelar. Enquanto dirigia pelas ruas de Londrina em direção à delegacia, olhei pelo retrovisor para Sofia, que adormecera na cadeirinha.
Como uma criança tão pequena carregaria esse peso pelo resto da vida? Como eu explicaria para ela que o pai, o homem que ela mais amava no mundo, talvez fosse... Não consegui completar o pensamento, mas no fundo do meu coração eu já sabia a verdade. A delegacia de Londrina nunca me pareceu tão ameaçadora quanto naquele momento. O prédio de tijolos escuros se erguia diante de mim como uma fortaleza sombria, e cada passo que eu dava em direção à entrada parecia me levar para mais longe da vida que conhecia. Sofia ainda dormia no meu colo, sua respiração suave, contrastando com o caos que se formava na minha mente. O investigador Marcos era um homem alto, de cerca de 40 anos, com olhos cansados que já haviam visto coisas demais. Ele nos recebeu em uma sala pequena e abafada, com paredes amareladas e uma mesa de fórmica arranhada. O cheiro de café velho e cigarro impregnava o ambiente. Senhora Olga, sente-se, por favor. Sua voz era gentil, mas carregada de uma gravidade que me fez tremer. A menina pode ficar brincando ali no canto enquanto conversamos. Coloquei Sofia no chão com alguns brinquedos que havia na sala e me sentei na cadeira de plástico azul. Minhas mãos suavam frio enquanto esperava as palavras que sabia que iriam destroçar meu mundo. Senhora, seu filho Eduardo se apresentou aqui há 2 horas. Ele confessou ter cometido um crime grave. O investigador fez uma pausa, estudando minha reação. Ele matou a esposa, Marina, na noite passada. Mesmo esperando algo terrível, ouvir essas palavras foi como levar um soco no estômago. O ar fugiu dos meus pulmões e senti o mundo girar ao meu redor. Não pode ser verdade. Eduardo jamais faria isso. Ele ama Marina. Eles têm uma filha. Infelizmente é verdade, senhora. Eduardo nos contou tudo. Disse que houve uma discussão. Marina ameaçou deixá-lo e levar Sofia. Ele perdeu o controle e... O investigador não conseguiu terminar a frase, mas eu entendi. Lágrimas começaram a escorrer pelo meu rosto. 35 anos criando aquele menino, investindo cada centavo que tinha na educação dele. Os 45 mil reais que gastei na faculdade de engenharia, trabalhando como faxineira em 3 casas diferentes para pagar as mensalidades. As noites em claro, ajudando com os deveres, os sacrifícios para comprar os livros que custavam uma fortuna. E Marina? Onde está o corpo? Eduardo escondeu na casa ao lado da sua, senhora. A casa que está vazia há meses. Ele tinha acesso porque estava cuidando da propriedade para o dono. A parede. Sofia havia apontado para a parede que separava nossa casa da casa vizinha. Uma criança de 5 anos havia descoberto o corpo da própria mãe e guardado esse segredo terrível porque o pai mandou. Como Sofia descobriu? O investigador suspirou pesadamente. Pelo que Eduardo nos contou, a menina o seguiu na noite passada quando ele levou o corpo para lá. Ela viu tudo, mas Eduardo convenceu a criança de que Marina estava apenas dormindo e que deveria ser um segredo entre eles. Olhei para Sofia, que brincava inocentemente com uma boneca no canto da sala. Como uma criança tão pequena processaria isso? Como eu explicaria que o papai que ela adorava havia tirado a vida da mamãe? Eduardo quer ver a senhora, o investigador continuou. Ele está na cela de detenção temporária, aguardando a audiência de custódia. Disse que precisa falar com a senhora sobre Sofia. Meu coração se partiu em pedaços. Meu filho, meu único filho, o menino que criei com tanto amor e dedicação, estava preso por homicídio. Todos os sonhos que tive para ele, o casamento feliz, a carreira brilhante, os netos que eu poderia ver crescer, tudo havia se transformado em cinzas. Eu posso vê-lo? Sim, senhora. Mas antes preciso explicar a situação de Sofia. Como Eduardo vai ficar preso e Marina não tem mais família viva, a criança precisará ficar com a senhora temporariamente. O conselho tutelar já foi notificado. A responsabilidade caiu sobre meus ombros como uma montanha. Aos 63 anos, com uma aposentadoria de R$ 1.412 por mês, eu teria que criar uma criança traumatizada, filha de um assassino. Como explicar para ela que o pai não voltaria para casa? Como custear terapia, educação, tudo o que ela precisaria? Quero ver meu filho, disse, tentando controlar o tremor na voz. O investigador me levou pelos corredores da delegacia até chegamos à ala de detenção. Eduardo estava sentado em uma cela pequena, com as mãos na cabeça. Quando me viu, começou a chorar como uma criança. Mãe, eu sinto muito. Eu estraguei tudo. Segurei as grades da cela, olhando para aquele homem que não reconhecia mais. Eduardo,
Como você pôde? Como pôde fazer isso com Marina, com Sofia? Foi um acidente, mãe. Marina disse que ia me deixar, que ia levar Sofia embora. Ela descobriu que eu estava devendo 80 mil reais no cartão de crédito, dinheiro que gastei em apostas online. Disse que não aguentava mais minhas mentiras. Ele soluçava entre as palavras. Eu só queria que ela me escutasse, mas ela ameaçou chamar a polícia. Eu empurrei ela, mãe. Ela bateu a cabeça na quina da mesa e... A confissão me atingiu como um raio. Eduardo tinha problemas com jogos, havia contraído dívidas enormes e destruído sua família por causa disso. Marina havia descoberto e ameaçado deixá-lo, e ele havia escolhido o caminho mais terrível. E Sofia viu tudo isso? Ela acordou quando Marina gritou. Eu não sabia o que fazer, mãe. Disse para ela que Marina estava dormindo, que era nosso segredo. Eu achei que... Ele não conseguiu continuar. Olhei para meu filho e vi um estranho. O menino doce que criei havia se transformado em um assassino, um homem capaz de matar a própria esposa e traumatizar a filha. Os valores que tentei ensinar, o amor que dediquei, nada disso havia impedido essa tragédia. Cuide da Sofia, mãe, por favor. Ela é tudo o que resta de bom na minha vida. Saí da delegacia carregando Sofia, que ainda dormia, e um peso no coração que sabia que me acompanharia pelo resto da vida. 35 anos de maternidade haviam resultado nisso. Um filho assassino e uma neta órfã que dependeria inteiramente de mim. A vida que eu conhecia havia terminado naquele dia. Agora, aos 63 anos, eu teria que recomeçar tudo, criando uma criança que carregaria para sempre as cicatrizes do que havia presenciado. Os 3 dias que se seguiram à prisão de Eduardo foram os mais longos da minha vida. Sofia não parava de perguntar onde estavam o papai e a mamãe, e eu não sabia como responder. Cada pergunta inocente era como uma punhalada no meu coração. Como explicar para uma criança de 5 anos que sua vida havia mudado para sempre? Na manhã de quarta-feira, o telefone tocou cedo. Era a assistente social do Conselho Tutelar, Patrícia, uma mulher jovem de voz meiga, mas que carregava a responsabilidade de decisões que mudariam nossas vidas. Senhora Olga, precisamos conversar sobre a situação de Sofia. Podemos passar aí às 2 da tarde? Concordei, embora soubesse que essa conversa seria mais um marco doloroso nessa jornada. Passei a manhã tentando organizar a casa e meus pensamentos. Sofia brincava na sala, mas eu notava que ela estava diferente, mais quieta, olhando constantemente para a parede que separava nossa casa da casa vizinha. Às 2 horas em ponto, Patrícia chegou acompanhada de uma psicóloga infantil, doutora Carmen. Eram mulheres profissionais, acostumadas a lidar com tragédias familiares, mas pude ver nos seus olhos que nossa situação as havia tocado de forma especial. Senhora Olga, primeiro queremos entender se a senhora tem condições de cuidar de Sofia. Patrícia começou, abrindo uma pasta cheia de documentos. Precisamos avaliar sua situação financeira, sua saúde, sua estrutura familiar. Respirei fundo antes de responder. Minha aposentadoria é de R$ 1.412. Tenho a casa própria, sem financiamento, avaliada em cerca de R$ 200 mil. Tenho R$ 20 mil na poupança, que era para a formatura de Sofia quando ela crescesse. Minha voz tremeu ao mencionar os planos que havia feito para a menina. Não tenho outros filhos. Eduardo era filho único. Minha saúde é boa, faço acompanhamento médico regular. A doutora Carmen se abaixou ao nível de Sofia e começou a conversar com ela de forma suave. Sofia, você pode me contar sobre a mamãe? A resposta da menina me partiu o coração. A mamãe estava gritando, depois ficou quieta. O papai disse que ela foi dormir na parede e não pode mais voltar. As 2 profissionais trocaram olhares preocupados. Era evidente que Sofia havia presenciado algo traumático e que precisaria de acompanhamento psicológico intensivo. Senhora Olga, a doutora Carmen me disse, depois de terminar a conversa com Sofia, a criança vai precisar de terapia especializada. São pelo menos 2 sessões por semana durante anos. Cada sessão custa em média R$ 150 na rede particular. Pelo SUS, a fila de espera é de 8 meses. Fiz as contas rapidamente na minha cabeça. R$ 300 por semana, R$ 1.200 por mês só de terapia. Isso consumiria quase toda a minha aposentadoria. Mas olhei para Sofia e soube que não havia escolha. Venderia a casa se necessário. Eu custeio, disse com firmeza. Sofia é minha prioridade agora.
Patrícia sorriu pela primeira vez desde que chegou. Há também a questão da escola. Sofia vai precisar de uma instituição que entenda a sua situação, que tenha psicólogos ou pelo menos professores preparados para lidar com crianças traumatizadas. Mais despesas. A escola municipal onde eu havia matriculado Sofia custava apenas o material escolar, cerca de R$ 300 por ano. Mas uma escola particular especializada custaria pelo menos R$ 800 por mês. Vamos passo a passo, disse, tentando me manter forte. O importante é que Sofia tenha estabilidade e amor. Depois que as duas foram embora, fiquei sozinha com Sofia na sala. A menina se aproximou de mim e subiu no meu colo. Vovó, por que a mamãe não volta? Não consegui mais mentir. Com palavras simples, tentei explicar. Amor da vovó, a mamãe teve que ir embora para sempre. Ela não vai voltar, mas ela amava muito você. E o papai? Por que ele não vem buscar a mamãe na parede? O papai também teve que ir embora, Sofia. Agora somos só nós duas. A menina me abraçou forte e começou a chorar. Não eram lágrimas de birra ou manha, mas uma dor profunda que uma criança não deveria conhecer. Chorei junto com ela, sentindo o peso de ser tudo o que restava da família para aquela pequena. Naquela noite, depois de colocar Sofia para dormir, fui até meu quarto e abri a gaveta onde guardava os documentos importantes. Lá estava a certidão de nascimento de Eduardo, as fotos dele pequeno, os boletins da escola onde sempre tirava notas excelentes. Como aquele menino brilhante havia se tornado um assassino. Encontrei também uma carta que Marina havia me escrito no Dia das Mães do ano anterior. Nela, ela dizia: Olga, obrigada por ter criado um homem tão maravilhoso. Eduardo é um pai e marido exemplar, e sei que aprendi isso vendo como a senhora o educou com amor e dedicação. A ironia dessas palavras me atingiu como um tapa na cara. Eduardo havia enganado a todos nós. As dívidas de jogos, a violência, a capacidade de matar a própria esposa, nada disso havia transparecido até aquele momento fatídico. Peguei meu celular e liguei para a única pessoa em quem podia confiar, minha irmã Rosa, que morava em Curitiba. Rosa, preciso te contar uma coisa terrível. Contei tudo para ela. A confissão de Eduardo, a morte de Marina, a situação de Sofia. Rosa ficou em silêncio por longos minutos antes de falar. Olga, você não pode carregar esse peso sozinha. Venho para Londrina amanhã mesmo. Rosa, você tem sua vida, seus filhos adultos. Família é família, Olga. Sofia é minha sobrinha neta também. Vamos enfrentar isso juntas. Quando desliguei o telefone, senti um alívio imenso. Não estaria sozinha nessa jornada. Rosa sempre foi minha rocha, a pessoa em quem me apoiei quando Carlos morreu, quando Eduardo começou a faculdade, em todos os momentos difíceis da minha vida. Olhei pela janela do quarto e vi a casa vizinha, onde o corpo de Marina havia sido encontrado. A polícia havia liberado o local após a perícia, mas eu sabia que nunca mais conseguiria olhar para aquela parede sem lembrar do horror que aconteceu ali. Sofia acordou no meio da madrugada gritando. Corri para o quarto dela e a encontrei em pânico, dizendo que a mamãe estava chamando da parede. Segurei-a no colo até ela se acalmar, mas percebi que seria uma longa jornada de noites mal dormidas e pesadelos. Aos 63 anos, quando deveria estar aproveitando minha aposentadoria tranquila, eu estava recomeçando a vida como mãe de uma criança traumatizada. Mas olhando para Sofia dormindo nos meus braços, soube que faria tudo o que fosse necessário para dar a ela a chance de uma vida feliz, apesar de tudo o que havia acontecido. Rosa chegou de Curitiba na manhã seguinte, carregando 2 malas e uma determinação que eu não via há anos. Minha irmã, aos 58 anos, era enfermeira aposentada e tinha experiência em lidar com situações difíceis. Sua presença imediatamente trouxe um alívio que eu não sabia que precisava tanto. Olga, primeiro vamos organizar a situação legal de Sofia, disse ela, assim que colocou as malas no quarto de hóspedes. Depois pensamos no resto. Naquela tarde, fomos juntas ao Fórum de Londrina para dar entrada no processo de guarda provisória. O advogado que me indicaram, Dr. Antônio Silveira, tinha 30 anos de experiência em direito de família e cobraria R$ 5.000 pelos honorários, dinheiro que eu teria que tirar da poupança de Sofia. Senhora Olga, ele explicou em seu escritório, como Eduardo confessou o crime e será condenado, e Marina não tem família viva,
A senhora tem boas chances de conseguir a guarda definitiva. Mas o processo pode demorar entre 6 meses e 1 ano. Durante esses meses de espera, cada dia trouxe novos desafios. Sofia começou a ter pesadelos constantes. Às vezes, acordava gritando que via Marina na parede, outras vezes chorava chamando pelo pai. A primeira sessão com a psicóloga infantil custou R$ 180 e foi devastadora. Sofia presenciou uma cena de extrema violência, explicou doutora Carmen após a consulta. Ela vai precisar de acompanhamento por anos. O trauma de ver a mãe sendo morta pelo pai é algo que marcará sua personalidade para sempre. As palavras da psicóloga me atingiram como socos. Eu havia falhado como mãe criando Eduardo, e agora Sofia pagaria o preço por toda a vida. Como uma avó de 63 anos poderia reverter um dano tão profundo? Rosa se tornou minha parceira nessa jornada. Ela cuidava de Sofia quando eu precisava ir ao fórum ou fazer exames médicos que o processo de guarda exigia. Juntas, gastamos R$ 800 adaptando a casa para uma criança traumatizada, grades nas janelas, trancas nas portas, um sistema de alarme básico que custou R$ 600. Sofia precisa se sentir segura, Rosa explicava enquanto instalávamos uma luz noturna no quarto da menina. Crianças que passaram por trauma precisam de previsibilidade e segurança. A situação financeira se complicava a cada mês. Entre terapia, R$ 200. Escola particular especializada, R$ 850. Medicamentos que o pediatra receitou para ajudar Sofia a dormir, R$ 320. Alimentação especial que a nutricionista recomendou, R$ 400. Minha aposentadoria de R$ 1.412 não cobria nem metade dos gastos. Tive que começar a vender os poucos bens de valor que tinha. O anel de ouro com diamante que Carlos me deu no nosso casamento foi vendido por R$ 2.800. A prataria da minha mãe rendeu outros R$ 1.500. Cada venda era uma despedida de memórias preciosas, mas Sofia valia qualquer sacrifício. O momento mais difícil chegou 3 meses depois da prisão de Eduardo. O advogado me ligou com uma notícia que quase me fez desmaiar. Senhora Olga, a família de Marina contestou sua guarda de Sofia. Como assim? Marina não tinha família. Aparentemente, ela tinha uma tia distante em São Paulo que nunca se manifestou. Esta mulher, Carmen Oliveira, está pedindo a guarda de Sofia, alegando que tem melhores condições financeiras para criar a criança. Meu mundo desabou novamente. Depois de meses cuidando de Sofia, adaptando nossa vida, gastando minhas economias, aparecia uma desconhecida querendo levar minha neta. Qual a situação financeira desta mulher? Ela é empresária, tem uma renda declarada de R$ 15.000 mensais e uma casa de R$ 600.000 em São Paulo. O juiz vai avaliar qual ambiente seria melhor para Sofia. Senti o chão desaparecer sob meus pés. Como eu, uma aposentada de R$ 1.412, poderia competir com uma empresária rica? Rosa segurou minha mão quando viu que eu estava prestes a desabar. Doutor Antônio, o que podemos fazer? Vamos provar que Sofia está bem adaptada aqui, que tem vínculo afetivo com vocês, que está recebendo o tratamento necessário. Dinheiro não é tudo. O bem-estar emocional da criança é prioridade. Nos dias seguintes, Carmen Oliveira veio a Londrina para conhecer Sofia. Era uma mulher de 45 anos, elegante, dirigindo um BMW prateado que devia custar mais que minha casa. Vestia roupas caras e falava de forma educada, mas fria. Olga, não tenho nada contra a senhora, disse ela na primeira visita. Mas Sofia merece ter oportunidades que só eu posso oferecer. Escola internacional, viagens, terapia com os melhores profissionais do país. Sofia precisa de amor, não de dinheiro, respondi, tentando controlar minha raiva. Amor não paga terapia de qualidade ou uma boa educação. A batalha legal se intensificou. Carmen contratou um dos escritórios mais caros de São Paulo, gastando mais em uma semana do que eu tinha para o ano inteiro. Seu advogado questionava minha idade, minha capacidade financeira, minha saúde. Senhora Olga tem 63 anos, argumentou ele na audiência. Quando Sofia fizer 15 anos, ela terá 73. É justo uma adolescente cuidar de uma idosa doente? Cada palavra era uma humilhação pública. Mas Rosa não me deixou desistir. Olga, vamos mostrar ao juiz quem Sofia escolhe. Vamos provar que ela é feliz conosco.
O teste decisivo chegou quando o psicólogo do tribunal fez uma avaliação com Sofia. Durante 2 horas, ele observou como ela interagia comigo, com Rosa e com Carmen. Com Carmen, Sofia se mantinha distante, educada, mas fria. A mulher tentava conquistá-la com brinquedos caros e promessas de viagens, mas Sofia apenas acenava com a cabeça. Comigo e Rosa, Sofia era outra criança. Ria, brincava, pedia colo. Quando o psicólogo perguntou onde ela queria morar, Sofia respondeu sem hesitar: com a vovó Olga e a vovó Rosa. Elas cuidam de mim quando tenho pesadelos. Foi nesse momento que percebi que nossa luta não era apenas sobre guarda legal, mas sobre provar que uma família não se define pelo dinheiro que tem, mas pelo amor que oferece. A audiência final estava marcada para a semana seguinte, e eu sabia que seria o momento mais importante das nossas vidas. A manhã da audiência final amanheceu cinzenta e fria, como se o próprio tempo refletisse a tensão que eu carregava no peito. Rosa me ajudou a escolher a roupa. Um vestido azul marinho simples, mas elegante, que havia comprado há anos para o casamento de uma prima. Queria causar uma boa impressão, mostrar que, apesar das limitações financeiras, eu tinha dignidade e responsabilidade. Sofia ficaria com uma vizinha durante a audiência. Não queríamos expô-la a mais trauma e a decisão do juiz seria comunicada depois. Beijei sua testa antes de sair e prometi que voltaríamos para o almoço. "Vovó, você vai voltar, né?" perguntou ela, com aqueles olhos grandes, cheios de medo do abandono. "Sempre, meu amor, sempre." O Fórum de Londrina estava movimentado naquela manhã. Rosa e eu chegamos 1 hora antes, acompanhadas do Dr. Antônio. Do outro lado do corredor, Carmen Oliveira aguardava com seus 2 advogados, vestindo um terno caríssimo e carregando uma pasta de couro que provavelmente custava mais que meu salário mensal. "Lembrem-se", Dr. Antônio nos orientou. "Sejam sinceras, mostrem o amor que têm por Sofia, mas não se deixem provocar. O juiz precisa ver que vocês são a melhor opção para ela." Quando fomos chamadas para a sala de audiências, senti minhas pernas tremerem. O juiz, Dr. Ricardo Mendes, era um homem de meia idade, de expressão séria, mas não hostil. Sua mesa estava repleta de documentos: nosso processo, relatórios psicológicos, avaliações sociais. Carmen começou sua argumentação através de seu advogado principal, um homem alto e imponente que falava como se estivesse em um comercial de televisão. "Meritíssimo, minha cliente oferece à menor Sofia um futuro de oportunidades ilimitadas. Escola bilíngue, que custa R$ 3.500 mensais, plano de saúde premium, casa com 15 cômodos, viagens educativas pelo mundo." Ele pausou dramaticamente. Comparado com a situação atual, uma senhora de 63 anos, com aposentadoria mínima, vivendo em uma casa simples, dependendo da ajuda da irmã para sobreviver. Cada palavra era como uma facada. Ele não estava mentindo sobre nossa situação financeira, mas reduzia todo o nosso amor e dedicação a números frios. "Além disso", continuou o advogado, "Sofia precisa se afastar do local onde ocorreu a tragédia. A casa da senhora Olga fica literalmente parede com parede com o local onde o corpo da mãe foi encontrado. Como uma criança pode se recuperar de um trauma vivendo ao lado da cena do crime?" Essa observação me atingiu como um raio. Era verdade. Todos os dias, Sofia olhava para aquela parede. Como eu não havia pensado nisso antes? Carmen então tomou a palavra. "Doutor, eu sei que não tive um relacionamento próximo com Marina, mas ela era minha sobrinha. Sinto-me responsável por Sofia. Posso dar a ela tudo o que Marina gostaria que ela tivesse: educação de primeiro mundo, tratamento psicológico com os melhores especialistas do país, um futuro brilhante." Quando chegou nossa vez, Dr. Antônio foi direto ao ponto. "Meritíssimo. Sofia não precisa de luxos. Ela precisa de estabilidade emocional, de pessoas que a conhecem desde que nasceu, que entenderam seu trauma e estão dispostas a ajudá-la a superá-lo." Rosa foi a primeira a depor. Com sua experiência como enfermeira, falou sobre os cuidados médicos que Sofia recebia, sobre as noites acordadas quando ela tinha pesadelos, sobre a rotina que criamos para dar segurança à menina. "Doutor, Sofia não é um projeto de caridade. Ela é nossa família. Acordamos pensando nela, dormimos nos preocupando com ela. A senhora Carmen pode oferecer dinheiro, mas nós oferecemos amor incondicional."
Quando chegou minha vez de falar, senti que era minha última chance de manter Sofia comigo. Levantei-me com as pernas trêmulas e olhei diretamente para o juiz. Doutor Ricardo, eu não vou mentir sobre nossa situação financeira. Minha aposentadoria é pequena, nossa casa é simples, mas nos últimos 6 meses, desde que Sofia está conosco, ela floresceu, voltou a rir, a brincar, a confiar nas pessoas. Respirei fundo antes de continuar. É verdade que nossa casa fica ao lado da cena do crime, mas Sofia não vê aquela parede como um local de horror. Para ela, é o lugar onde a mamãe está descansando. Ela deixa flores ali toda semana. Mudá-la agora seria mais um trauma. O juiz fez algumas perguntas sobre minha saúde, nossa rotina, os planos para o futuro de Sofia. Respondi a tudo com honestidade, admitindo nossas limitações, mas enfatizando nosso compromisso. E se a senhora ficar doente? Se não conseguir mais cuidar de Sofia? Rosa se mudou definitivamente para Londrina para me ajudar. Temos um plano. Sofia nunca ficará desamparada. A parte mais tocante da audiência veio quando o Dr. Antônio apresentou os desenhos que Sofia havia feito na terapia. Em todos eles, ela se desenhava de mãos dadas comigo e com Rosa. Não havia nenhum desenho com Carmen. Sofia expressou claramente onde se sente segura e amada, disse Dr. Antônio, mostrando os desenhos ao juiz. O advogado de Carmen tentou contra-argumentar. Desenhos infantis não podem determinar o futuro de uma criança. O que importa é dar a ela as melhores condições de vida. O juiz pediu um intervalo de 2 horas para deliberar. Rosa e eu fomos a uma lanchonete próxima, mas não conseguimos comer nada. Ficamos sentadas em silêncio, cada uma perdida em seus próprios pensamentos. Rosa, e se perdermos? Não vamos perder, Olga. O juiz viu o amor nos nossos olhos. Ele viu que Sofia é feliz conosco. Quando voltamos ao tribunal, o juiz já estava na sala. Seu rosto não revelava nada sobre sua decisão. Após analisar todos os elementos deste processo, começou ele com voz solene. Considerando os relatórios psicológicos, as avaliações sociais e principalmente o bem-estar da menor Sofia, decido. O silêncio na sala era ensurdecedor. Senti Rosa apertar minha mão. Concedo a guarda definitiva de Sofia à senhora Olga Fernandes. Não consegui conter as lágrimas. Rosa me abraçou e também chorava. Do outro lado da sala, Carmen mantinha uma expressão fria, mas pude ver a decepção em seus olhos. A decisão se baseia no fato de que Sofia já está adaptada ao ambiente onde vive. Mantém vínculos afetivos sólidos com a avó e a tia-avó e está recebendo o tratamento adequado para seu trauma. O aspecto financeiro, embora importante, não pode se sobrepor ao bem-estar emocional da criança. Saímos do tribunal vitoriosas, mas cientes de que nossa verdadeira luta estava apenas começando. Tínhamos a guarda legal de Sofia, mas ainda precisávamos ajudá-la a superar o trauma e construir uma vida feliz. A vitória no tribunal trouxe um alívio imenso, mas também uma responsabilidade que pesava sobre meus ombros como uma montanha. Sofia agora era legalmente minha responsabilidade, e eu sabia que os próximos anos definiriam se conseguiríamos superar completamente o trauma que marcou nossas vidas. Rosa se mudou definitivamente para Londrina, vendendo sua casa em Curitiba por R$ 180 mil. Com esse dinheiro, criamos um fundo de emergência para Sofia e fizemos algumas reformas necessárias na casa. Transformamos o antigo escritório de Carlos em um quarto mais amplo para Sofia, pintado de rosa como ela pediu, com uma janela que dava para o jardim, longe da parede que a assombrava. A mudança de quarto fez uma diferença notável no comportamento de Sofia. Os pesadelos diminuíram drasticamente quando ela não podia mais ver a casa vizinha da sua cama. Era como se um peso tivesse saído dos seus pequenos ombros. Vovó, agora posso ver as flores do jardim quando acordo, disse ela uma manhã, sorrindo pela primeira vez em meses de forma genuína. A terapia com doutora Carmen também começou a mostrar resultados. 3 vezes por semana, religiosamente, eu levava Sofia para as sessões. O custo de R$ 450 semanais consumia boa parte do orçamento, mas ver o progresso da menina fazia cada centavo valer a pena. Sofia está aprendendo a processar o trauma, explicou doutora Carmen após 6 meses de tratamento. Ela entende agora que o que aconteceu com a mãe não foi culpa dela e que está segura com vocês.
Um marco importante aconteceu 9 meses depois da audiência. Sofia, pela primeira vez desde a tragédia, falou sobre o pai sem chorar. Vovó, o papai vai ficar na prisão para sempre? Respirei fundo antes de responder. Decidimos sempre ser honestas com ela, dentro dos limites da sua compreensão infantil. Por muito tempo, Sofia, o papai fez algo muito errado e precisa pagar por isso. Ele pode me visitar? Se você quiser, quando ficar mais velha, poderemos conversar sobre isso. Sofia ficou pensativa por alguns minutos antes de dizer: eu ainda amo o papai, mas não quero vê-lo agora. Foi um momento de maturidade impressionante para uma criança de 6 anos. Doutora Carmen explicou que essa era uma reação saudável. Sofia estava conseguindo separar o amor que sentia pelo pai do horror do que ele havia feito. A escola também se tornou um desafio e uma vitória. A Escola Estrela do Amanhã, especializada em crianças com necessidades especiais, custava R$ 980 por mês, mas tinha psicólogos no quadro de funcionários e professores treinados para lidar com traumas infantis. Sofia é uma criança brilhante, disse a professora, Senhora Marina, ironicamente com o mesmo nome da mãe de Sofia, algo que inicialmente nos preocupou, mas que a menina aceitou naturalmente. Ela está se desenvolvendo academicamente acima da média para sua idade. Mosni, de fato, Sofia tinha uma inteligência impressionante. Aos 6 anos, já lia fluentemente e mostrava talento para matemática e desenho. Era como se toda a dor que havia passado tivesse aguçado sua percepção do mundo. A situação financeira continuava apertada, mas Rosa e eu aprendemos a administrar cada centavo. Ela começou a dar aulas particulares de enfermagem para estudantes universitários, ganhando R$ 800 extras por mês. Eu comecei a vender doces caseiros na igreja, rendendo outros R$ 400 mensais. Não é muito, disse Rosa, contando nossos ganhos extra, mas é o suficiente para dar a Sofia uma vida digna. Um ano após a decisão judicial, recebemos uma visita inesperada. Carmen Oliveira apareceu na nossa porta uma tarde de sábado. Ela estava diferente, menos imponente, mais humana. Posso conversar com vocês? Perguntou, com uma humildade que não havia demonstrado antes. Recebi-a na sala, com Sofia brincando no quarto. Carmen olhou ao redor da casa simples, mas acolhedora, e suspirou. Vocês estavam certas, admitiu. Sofia não precisava de dinheiro. Ela precisava de amor. Peço desculpas por ter tentado tirá-la de vocês. Por que mudou de ideia? Perguntei, genuinamente curiosa. Fiz terapia depois da audiência. Percebi que queria Sofia não por amor a ela, mas por culpa. Culpa por não ter sido próxima de Marina, por não ter estado presente quando ela precisou. Carmen limpou uma lágrima discreta. Vocês deram a Sofia o que eu nunca poderia dar. Uma família verdadeira. Foi um momento de cura para todas nós. Carmen pediu para conhecer melhor Sofia, não como uma rival, mas como a tia distante que realmente era. Estabelecemos um relacionamento cordial, e ela ocasionalmente enviava presentes e cartões nas datas especiais. 2 anos após a tragédia, Sofia estava irreconhecível. Brincava normalmente, tinha amigos na escola, ria alto quando assistia desenhos na televisão. Ainda fazia terapia, mas agora apenas uma vez por semana, e os pesadelos eram raros. Vovó, disse ela uma noite, enquanto eu a colocava para dormir, eu sou feliz aqui com vocês. Nós também somos felizes com você, meu amor. Mesmo sendo difícil cuidar de mim? Segurei seu rostinho pequeno entre minhas mãos. Sofia, você não é difícil. Você é a melhor coisa que aconteceu na minha vida depois que o vovô Carlos morreu. Ela sorriu e me deu um beijo na bochecha. Eu te amo, vovó. Eu também te amo mais que tudo no mundo. Naquela noite, depois que Sofia adormeceu, Rosa e eu nos sentamos na varanda para tomar chá, como havia se tornado nosso ritual. Conseguimos, Rosa. Conseguimos o quê? Salvamos Sofia. E ela nos salvou também. Rosa sorriu e concordou. É verdade que nossa vida havia mudado completamente, que enfrentamos dificuldades que nunca imaginamos, que sacrificamos nossa tranquilidade de aposentadas. Mas Sofia havia preenchido um vazio em nossas vidas que nem sabíamos que existia. A cada dia, víamos menos da criança traumatizada que chegou até nós e mais da menina forte, inteligente e amorosa que ela estava se tornando.
3 anos após a tragédia, quando Sofia completou 8 anos, descobrimos segredos sobre Eduardo que explicavam muita coisa, mas também abriram feridas que pensávamos estar cicatrizadas. A descoberta veio através de uma ligação inesperada do advogado de defesa de Eduardo, Dr. Carvalho. Senhora Olga, preciso conversar com a senhora sobre algumas informações que surgiram durante a preparação do recurso de Eduardo. Recurso? Eu não sabia que ele havia recorrido. Não é ele, senhora. É a Defensoria Pública, por obrigação legal. Mas durante a investigação do histórico dele, descobrimos algumas coisas que talvez a senhora devesse saber. Combinamos de nos encontrar no escritório do advogado na tarde seguinte. Rosa ficou cuidando de Sofia, que estava na fase de adorar quebra-cabeças de 1000 peças, um hobby que descobrimos ser terapêutico para ela, ajudando na concentração e paciência. O escritório do Dr. Carvalho era pequeno e modesto, muito diferente dos escritórios dos advogados de Carmen. Ele era um homem jovem, recém-formado, que havia pego o caso de Eduardo por designação do tribunal. Senhora Olga, o que vou contar pode ser doloroso, mas acredito que a senhora tem o direito de saber. Ele abriu uma pasta repleta de documentos. Eduardo estava envolvido com jogos há mais de 5 anos. As dívidas chegavam a 120 mil reais. O número me atingiu como um soco. 120 mil? Como é possível? Ele pegou empréstimos consignados, financiamentos, usou o cartão de crédito no limite. Chegou até a dar a casa como garantia de um empréstimo de 80 mil reais. O advogado pausou, vendo minha reação de choque. Marina descobriu tudo na semana antes da tragédia. Comecei a entender a dimensão da traição. Eduardo não havia apenas matado Marina em um momento de raiva. Ele havia destruído sistematicamente a vida financeira da família, mentindo por anos. Há mais, senhora. Eduardo estava frequentando grupos de jogadores anônimos há 2 anos, mas abandonou o tratamento 6 meses antes do crime. Dr. Carvalho me mostrou documentos médicos. Ele também estava tomando medicamentos para depressão e ansiedade, mas parou por conta própria. Cada revelação era como uma peça de quebra-cabeças se encaixando de forma terrível. O filho que eu criara não era quem eu pensava. Os sinais estavam lá. As mudanças de humor, os pedidos de dinheiro emprestado, a irritabilidade, mas eu havia interpretado tudo como estresse do trabalho. Por que está me contando isso? Porque encontramos uma carta que Eduardo escreveu para a senhora, mas nunca enviou. Foi apreendida na casa dele durante a busca. O advogado me entregou um envelope lacrado com meu nome escrito na letra familiar de Eduardo. Peguei a carta com mãos trêmulas. Parte de mim não queria abrir, não queria conhecer mais segredos dolorosos, mas precisava entender. Abri o envelope ali mesmo, no escritório do advogado. A carta tinha 3 páginas escritas à mão, datada de 2 semanas antes da tragédia. Mãe querida, começava a carta, quando você ler isso, provavelmente eu já não estarei mais aqui ou estarei preso. Não consigo mais viver com o peso das mentiras que construí. Continuei lendo com o coração apertado. Eduardo confessava tudo na carta. Os jogos, as dívidas, as mentiras para Marina e para mim. Ele descrevia a pressão que sentia, a vergonha de ter decepcionado toda a família. Sei que sou um covarde, mãe. Marina ameaça me deixar e levar Sofia. Ela está certa. Eu destruí nossa família, mas não consigo imaginar viver sem minha filha. Prefiro morrer a viver sabendo que estraguei a vida de vocês. A parte mais chocante vinha no final. Se algo acontecer comigo ou com Marina, por favor, cuide da Sofia. Ela é inocente em tudo isso. E, por favor, não deixe que ela cresça me odiando. Eu a amo mais que minha própria vida, mesmo sendo o monstro que me tornei. Terminei de ler a carta com lágrimas escorrendo pelo rosto. Eduardo havia planejado se matar, mas quando chegou a hora, escolheu matar Marina ao invés de si mesmo. Era a decisão mais covarde e egoísta que alguém poderia tomar. Há uma última coisa, senhora, disse o Dr. Carvalho, vendo que eu precisava de um momento para me recompor. Eduardo quer muito vê-la. Ele pergunta sobre Sofia constantemente. Não. A resposta saiu mais rápida e firme do que eu esperava. Senhora? Eu disse não. Não vou visitá-lo, não vou levar Sofia, não quero contato com ele. Guardei a carta na bolsa. Eduardo morreu para mim no dia que matou Marina. Saí do escritório com uma mistura de raiva e tristeza que não sabia como processar. Durante 3 anos, uma parte de mim ainda se perguntava se havia falhado como mãe, se poderia ter feito algo diferente.
Agora eu sabia que Eduardo havia feito escolhas conscientes, havia mentido e enganado por anos antes de cometer o crime final. Quando cheguei em casa, Rosa estava ajudando Sofia com a lição de casa de matemática. A normalidade da cena, uma criança fazendo deveres com a ajuda da avó, contrastava violentamente com os horrores que eu acabara de descobrir. Como foi? Rosa perguntou vendo minha expressão. Depois eu conto, respondi, não querendo falar na frente de Sofia. Naquela noite, depois que Sofia foi dormir, contei tudo para Rosa. Ela me ouviu em silêncio, seu rosto se entristecendo a cada revelação. Olga, isso não muda o que você fez por ele. Você foi uma mãe maravilhosa. Eduardo que escolheu o caminho errado. Mas os sinais, Rosa, eu deveria ter percebido. Viciados são especialistas em esconder o vício. Você não é responsável pelas escolhas dele. Passamos semanas processando essas informações. Eu me sentia traída não apenas pela morte de Marina, mas por anos de mentiras que eu não havia percebido. Como uma mãe não percebe que o filho está destruindo a própria vida? A terapia que eu havia começado para lidar com o trauma da prisão de Eduardo se intensificou. Precisava entender que não era culpada pelos erros dele, que havia feito o melhor possível com as informações que tinha. Sofia, sem saber de nada sobre as revelações recentes, continuava florescendo. Estava no 3º ano, tirava notas excelentes, tinha um grupo sólido de amigos. Ocasionalmente perguntava sobre o pai, mas não demonstrava interesse em vê-lo. Vovó, o papai ainda pensa em mim? Tenho certeza que sim, Sofia. Mas ele fez uma coisa muito ruim, né? Sim, muito ruim. Então, é melhor ele ficar longe de nós. A sabedoria infantil de Sofia me impressionava. Aos 8 anos, ela entendia melhor que muitos adultos que algumas pessoas causam mais dor que alegria em nossas vidas, mesmo quando as amamos. Guardei a carta de Eduardo em uma gaveta trancada. Talvez um dia, quando Sofia fosse adulta, eu mostraria a ela. Ou talvez não. Algumas verdades são pesadas demais para serem carregadas, mesmo por quem tem o direito de conhecê-las. Sofia completou 10 anos em uma festa que organizamos no quintal de casa. Convidamos todos os amigos da escola, decoramos com balões rosa e dourado, e eu fiz um bolo de 3 andares que levou 2 dias para preparar. Ver Sofia rindo, brincando e sendo uma criança normal era a maior vitória que poderíamos alcançar. Mas naquela noite, após os convidados irem embora e Rosa ir dormir, Sofia veio até mim com uma expressão séria que raramente via em seu rosto. Vovó, posso te perguntar uma coisa importante? Claro, meu amor, sempre. E na escola, a Amanda disse que pesquisou meu nome na internet e achou uma notícia sobre o meu papai. Ela disse que ele está na prisão porque matou minha mãe. Sofia pausou, observando minha reação. É verdade? Meu coração parou. Por 5 anos, Rosa e eu conseguimos proteger Sofia da verdade completa, dizendo apenas que o papai havia feito algo muito errado e que a mamãe havia ido embora para sempre. Mas sabíamos que um dia ela descobriria os detalhes. Sentei-a no sofá ao meu lado e segurei suas mãos. Sofia, você está pronta para ouvir a verdade completa? Ela assentiu com a cabeça, mostrando uma maturidade que me partia o coração. Sim, é verdade. Seu papai e sua mamãe tiveram uma briga muito feia e ele a machucou tanto que ela morreu. Sofia ficou em silêncio por longos minutos, processando a informação. Quando ela falou novamente, sua voz estava firme, sem lágrimas. Eu me lembro dela gritando. Eu vi ele machucando ela. As palavras saíram devagar, como se ela estivesse reunindo fragmentos de memórias que havia guardado em algum lugar profundo da mente. Eu sempre soube, mas não queria acreditar. Abracei Sofia com força, sentindo meu próprio coração se despedaçar. Por que nunca disse nada? Porque vocês estavam tentando me proteger. E porque eu não queria que fosse verdade. Passamos a noite toda conversando. Sofia fez perguntas difíceis que respondi da forma mais honesta possível, sempre considerando sua idade. Ela queria saber por que o pai havia feito aquilo, se ele ainda pensava nela, se ela poderia visitá-lo algum dia. Vovó, eu ainda amo o papai, mesmo sabendo o que ele fez. Isso me torna uma pessoa ruim? Não, Sofia. Isso te torna humana. Amor não é algo que conseguimos controlar, mesmo quando a pessoa que amamos nos decepciona profundamente. Você ainda ama ele? A pergunta me pegou desprevenida. Respirei fundo antes de responder.
Uma parte de mim sempre amará o menino que criei, mas não amo o homem que ele se tornou. Sofia compreendeu minha resposta melhor do que muitos adultos compreenderiam. Nos dias seguintes à nossa conversa, Sofia ficou mais quieta, mais pensativa. A psicóloga, doutora Carmen, disse que era normal. Ela estava processando informações traumáticas que havia reprimido. Sofia está lidando com isso de forma muito saudável, tranquilizou-me a doutora. O fato de vocês terem criado um ambiente seguro e amoroso permitiu que ela desenvolvesse ferramentas emocionais para lidar com a verdade. Uma semana após a festa de aniversário, Sofia tomou uma decisão que me surpreendeu. Vovó, eu quero escrever uma carta para o papai. Tem certeza? Tenho. Preciso dizer algumas coisas para ele. Ajudei Sofia a escrever a carta. Foi um processo doloroso, mas também libertador. Ela escreveu sobre sua vida, seus amigos, sua escola, falou sobre como se sentia em relação ao que ele havia feito e, mais importante, falou sobre perdão. Papai, ela escreveu na carta, eu te perdoo porque a vovó me ensinou que carregar raiva só machuca quem carrega. Mas perdoar não significa que vou visitar você ou que quero você de volta na minha vida. Significa que não vou deixar que o que você fez me impeça de ser feliz. Quando terminamos a carta, Sofia disse que não queria enviá-la. Então por que escrevemos? Porque eu precisava falar essas palavras, mesmo que ele não ouça. Foi para mim, não para ele. A sabedoria de Sofia, aos 10 anos, me deixou sem palavras. 2 meses depois, recebemos uma ligação da penitenciária. Eduardo havia tentado suicídio e estava internado no hospital da prisão. A notícia me atingiu como um raio, mesmo após tudo o que havia acontecido. A senhora é a única familiar que temos contato, disse o funcionário da penitenciária. Ele está pedindo para vê-la. Olhei para Sofia, que estava fazendo lição de casa na mesa da cozinha, alheia à conversa. Rosa me fez um sinal para que conversássemos em particular. Não vou, disse imediatamente quando desliguei o telefone. Olga, talvez seja importante. Talvez ele queira se despedir. Ele morreu para mim há 5 anos, Rosa. Não vou reabrir essa ferida. Sofia, que havia escutado parte da conversa, se aproximou de nós. Vovó, o papai está doente? Não consegui mentir para ela. Sim, Sofia, ele está muito doente. Ele vai morrer? Não sabemos, meu amor. Sofia ficou pensativa por alguns minutos antes de surpreender a todos nós. Vovó, você deveria ir visitá-lo. Por quê? Porque se ele morrer e você não for, vai ficar triste para sempre. Eu não quero que você fique triste. A sabedoria de uma criança de 10 anos me deixou sem argumentos. Talvez Sofia estivesse certa. Talvez eu precisasse dessa despedida para conseguir fechar definitivamente esse capítulo da minha vida. No dia seguinte, fui até a penitenciária de Londrina. Era minha primeira vez em um lugar como aquele, e o ambiente me causou uma ansiedade terrível. Guardas, portões de ferro, revista pessoal, tudo contribuía para uma atmosfera opressiva. Eduardo estava na enfermaria, muito magro e com aparência envelhecida. Os 5 anos de prisão haviam cobrado seu preço. Quando me viu, começou a chorar como uma criança. Mãe, obrigado por ter vindo. Sentei-me na cadeira ao lado da cama, mantendo distância emocional. Sofia achou que eu deveria vir. Como ela está? Bem, muito bem, na verdade. Ela é uma menina inteligente, estudiosa, tem amigos, está superando o trauma. Ela me odeia? Não. Ela te perdoou, mas não quer te ver. Eduardo fechou os olhos e mais lágrimas escorreram por seu rosto. Eu estraguei tudo, mãe. Destruí a vida de todas as pessoas que amava. Por que, Eduardo? Por que chegou a esse ponto? Eu não sei explicar. Os jogos eram como uma droga. Cada aposta, eu pensava que seria a que resolveria todos os problemas. E quando percebi o buraco que havia cavado, era tarde demais. Ele pausou, respirando com dificuldade. Marina ameaçou me deixar e levar Sofia. Eu entrei em pânico. Não foi planejado, mãe. Foi um momento de loucura. Um momento que custou a vida de uma pessoa inocente e traumatizou nossa filha. Eu sei. Vivo com isso todos os dias. Por isso tentei. Tentei acabar com tudo. Olhei para meu filho e vi um homem quebrado, destruído pela culpa e pelo remorso. Mas também vi o covarde que escolheu tirar a vida de Marina ao invés de enfrentar as consequências de seus atos. Eduardo, Sofia escreveu uma carta para você. Ela não quis enviar, mas quero que saiba o que ela disse. Contei sobre a carta,
sobre como Sofia havia falado de perdão, mas também de limites. Eduardo ouvia cada palavra como se fossem as últimas que escutaria na vida. Ela é mais sábia que eu jamais fui, disse quando terminei. Ela aprendeu isso comigo e com Rosa. Aprendeu que perdoar não significa aceitar o inaceitável. Ficamos em silêncio por alguns minutos. Então Eduardo fez um pedido que me pegou desprevenida. Mãe, posso te pedir um favor? O quê? Quando Sofia fizer 15 anos, se ela quiser me ver, deixe. Mas só se ela quiser. Não a force a nada. Por quê? Porque talvez nessa idade ela tenha perguntas que só eu posso responder. Sobre a mãe dela, sobre nossa família, sobre o que aconteceu. Pensando bem, o pedido fazia sentido. Sofia poderia ter questões no futuro que nem eu nem Rosa conseguiríamos responder. Se ela quiser, eu permitirei, mas será decisão dela. Obrigado. Levantei-me para ir embora. Quando cheguei à porta, Eduardo me chamou uma última vez. Mãe? O quê? Obrigado por ter cuidado da Sofia. Obrigado por tê-la protegido de mim. Saí da penitenciária com o coração pesado, mas também com uma sensação de fechamento. Havia dito o que precisava dizer, ouvido o que precisava ouvir. Agora podia seguir em frente sem o peso de questões não resolvidas. Eduardo se recuperou da tentativa de suicídio, mas nossa conversa foi a última. Ele nunca mais tentou contato, respeitando nossa decisão de manter distância. Sofia, quando contei sobre a visita, apenas assentiu com a cabeça. Ele estava arrependido? Muito. Bom, isso significa que ele ainda tem consciência do que fez. Aos 10 anos, Sofia tinha uma compreensão da natureza humana que muitos adultos não possuem. Ela entendia que as pessoas podem fazer coisas terríveis e ainda assim serem capazes de arrependimento, que perdão não significa reconciliação, que amor e limites podem coexistir. Nossa vida seguiu seu curso. Sofia continuou crescendo, aprendendo, se desenvolvendo em uma jovem forte e sábia. Rosa e eu envelhecemos juntas, cuidando uma da outra e da menina que se tornou o centro de nossas vidas. 5 anos se passaram desde a tragédia, e finalmente podíamos dizer que não apenas sobrevivemos, mas que prosperamos apesar de tudo. 5 anos se passaram desde aquele dia terrível que mudou nossas vidas para sempre. Sofia agora tem 10 anos e está no 5º ano do ensino fundamental. É difícil acreditar na transformação que presenciamos, de uma criança traumatizada que havia presenciado o impensável para uma menina confiante, inteligente e cheia de sonhos. Na manhã desta segunda-feira, acordo cedo como sempre faço, mas não mais com o aperto no peito que me acompanhou por anos. O sol entra pela janela da cozinha, iluminando a mesa onde Sofia está tomando café da manhã antes da escola. Ela está contando animadamente para Rosa sobre o projeto de ciências que está preparando, um vulcão de bicarbonato de sódio que ela quer apresentar na feira de ciências. Vovó Olga, você pode me ajudar a comprar os materiais hoje à tarde? Ela pergunta, seus olhos brilhando com entusiasmo. Claro, meu amor. Podemos passar na papelaria depois que eu pegar você na escola. É incrível como nossa rotina se normalizou. Sofia vai à escola de manhã na perua escolar, que custa R$ 180 por mês, mas que vale cada centavo pela segurança e praticidade. À tarde, ela tem aulas de piano, um talento que descobrimos há 2 anos e que temos cultivado com aulas de R$ 120 semanais. Rosa, aos 63 anos, se tornou mais que uma tia-avó para Sofia. É uma segunda avó, uma parceira na criação, uma fonte inesgotável de sabedoria e paciência. Ela nunca se queixou de ter mudado sua vida em Curitiba para nos ajudar. Pelo contrário, sempre diz que Sofia deu novo propósito aos seus anos dourados. Sabe, Olga, Rosa me disse ontem à noite, enquanto dobrávamos as roupas de Sofia, eu nunca imaginei que seria tão feliz aos 63 anos. Por quê? Porque descobri que não existe idade para recomeçar, para se reinventar, para encontrar novos significados na vida. Nossa situação financeira se estabilizou completamente. Com minha aposentadoria, os ganhos extras de Rosa com aulas particulares e um pequeno auxílio do governo para crianças órfãs que Sofia recebe, conseguimos não apenas cobrir todas as despesas, mas até guardar um pouco todo mês. Já temos R$ 35 mil na poupança para o futuro de Sofia, faculdade, intercâmbio ou qualquer sonho que ela queira realizar.
A casa passou por uma transformação física que reflete nossa transformação emocional. Pintamos todas as paredes de cores alegres. Trocamos todos os móveis que nos lembravam dos tempos sombrios. Criamos um jardim lindo onde Sofia gosta de brincar e onde, simbolicamente, plantamos uma roseira no local onde antes ela deixava flores para a mãe na parede. As flores agora crescem aqui conosco, ela disse quando plantamos a primeira muda, em vez de murcharem na parede. A casa vizinha que tanto nos assombrou foi finalmente vendida para uma família jovem com 2 crianças pequenas. Sofia se tornou amiga das crianças e agora aquele espaço é cheio de risadas e brincadeiras, não mais de memórias dolorosas. Sofia continua fazendo terapia, mas agora apenas uma vez por mês, como manutenção. Doutora Carmen se tornou mais que uma psicóloga. É uma amiga da família que acompanha o desenvolvimento de Sofia com orgulho. Sofia é um exemplo de resiliência, ela me disse na última consulta. Ela transformou o trauma em força, a dor em sabedoria. É uma criança excepcionalmente madura e equilibrada. Na escola, Sofia é uma das melhores alunas da turma. Seus professores constantemente elogiam não apenas seu desempenho acadêmico, mas sua capacidade de ajudar colegas que passam por dificuldades. Ela tem uma empatia natural por pessoas que sofrem, fruto de sua própria experiência com a dor. Vovó, ela me disse semana passada, quero ser psicóloga quando crescer, como a doutora Carmen. Por quê? Porque quero ajudar outras crianças que passaram por coisas difíceis como eu passei. O mais impressionante é como Sofia conseguiu manter uma relação saudável com as memórias do pai e da mãe. Ela tem fotos de Marina no quarto, fotos dos momentos felizes antes da tragédia. Fala da mãe com carinho, lembrando das brincadeiras, das histórias que Marina contava, do amor que compartilhavam. Sobre Eduardo, ela desenvolveu uma visão que me impressiona pela maturidade. O papai era uma pessoa boa que fez uma coisa muito ruim. Ela me explicou há alguns meses. Eu posso amar a pessoa boa que ele era sem perdoar a coisa ruim que ele fez. Eduardo ainda está na prisão e provavelmente ficará por muitos anos. Ocasionalmente chegam notícias através do advogado. Ele está bem, trabalha na biblioteca da penitenciária, terminou o ensino médio na prisão. Sofia sabe dessas informações, mas escolhe não perguntar detalhes. Se um dia eu quiser saber mais sobre o papai, eu pergunto, ela me disse. Por enquanto, estou feliz sem saber. O mais bonito dessa jornada foi descobrir que tragédias podem ser transformadas em força, que famílias podem ser reconstruídas de formas inesperadas, que amor pode vencer qualquer adversidade. Rosa e eu, 2 mulheres na casa dos 60 anos, provamos que idade não é limitação quando se trata de amor e determinação. Criamos Sofia com recursos limitados, mas com amor abundante. Demos a ela estabilidade, educação, terapia, oportunidades, tudo que uma criança precisa para superar traumas e construir um futuro brilhante. Hoje, enquanto escrevo esta história, Sofia está no piano tocando uma música que aprendeu esta semana. O som preenche a casa com alegria e esperança. Rosa está na cozinha preparando o almoço favorito de Sofia, lasanha de frango com muito queijo. Eu estou aqui aos 68 anos, grata por cada dia que temos juntas. Vovó! Sofia me chama da sala. Vem ouvir a música nova que aprendi. Já vou, meu amor. Fecho este relato com o coração cheio de gratidão. Perdemos muito. Marina, o Eduardo que pensávamos conhecer, nossa tranquilidade de aposentadas, nossa segurança financeira, mas ganhamos ainda mais. Sofia, nossa união como família, a satisfação de ter transformado uma tragédia em vitória, a certeza de que amor verdadeiro supera qualquer obstáculo. Sofia não é mais aquela criança assombrada que apontou para a parede há 5 anos. Ela é uma menina forte, feliz, cheia de sonhos e planos para o futuro. E Rosa e eu não somos mais 2 senhoras perdidas em meio a uma tragédia familiar. Somos 2 avós realizadas, cuidando da neta que nos ensinou que nunca é tarde para recomeçar. A cada dia que passa, nossa história deixa de ser sobre a tragédia que nos atingiu e se torna sobre a vitória que conquistamos. É sobre como 3 mulheres,
Uma criança, uma idosa e uma senhora de meia-idade se uniram para criar algo lindo a partir de algo terrível. E você que está me ouvindo, onde quer que esteja, saiba que não importa quão difícil seja a sua situação, não importa quão perdido você se sinta, sempre há esperança. Sempre há uma forma de recomeçar, de se reinventar, de encontrar alegria novamente. Se nossa história tocou seu coração, por favor, deixe um like neste vídeo, se inscreva no canal para acompanhar mais histórias como esta e comentem aí embaixo me contando de onde vocês estão assistindo e que horas são aí na cidade de vocês. Suas palavras de apoio nos dão força para continuar compartilhando nossas experiências e, quem sabe, ajudando outras famílias que passam por situações difíceis. Obrigada por terem acompanhado nossa jornada. Que Deus abençoe cada um de vocês e suas famílias. Até a próxima história.